Eu digo que o que importa não se vende, mas você pode comprar à vista. E digo mais, à primeira vista, sucesso. Hoje iremos falar em histórias que tiram vendas literalmente ao vivo com Rafael Gregório, gestor comercial da Data Park. E digo mais, aqui, Rafael, a palavra é sua e a língua é viva. Seja muito bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Vamos conversar. Que bacana. Rafa, hoje você trabalha numa empresa, é gestor comercial de uma empresa multinacional, né, de grande porte da área de TI, trabalha com vendas de software, mas eu queria entender um pouco, né, de como foi esse histórico até chegar a isso, como o primeiro brasileiro a ser contratado por essa empresa. Perfeito. Vamos contar um pouquinho. Bom, acho que a história começa um pouquinho alguns anos atrás, muitos anos atrás, né? Você está com qual idade hoje, Rafa? Eu tenho 41 anos. 41 anos, apesar de não parecer, né? Um pouquinho. Tenho cara de 35, 34, mas tudo bem, deixa esse pontos pra lá. Bom, a história começa muitos anos atrás, quando eu me vejo perdendo meu pai. Acho que eu vou remeter bem antes, aí com 11 anos. E eu me recordo que ele falava muito para que eu buscasse, né, meu próprio sucesso. E ele me deu um caminho. Falou, Rafa, Senai pode ser interessante. Então, garoto, novo, só minha mãe e eu, meus irmãos já tinham casado, tinham saído de casa. Você é o filho mais novo? Eu sou o filho mais novo, sou caçula, de 5 irmãos. E eu encontrei no Senai um primeiro caminho, saí de lá, consegui um primeiro estágio. E o que você fez? Que curso que você fez técnico? Fiz mecânica, na verdade. Não era técnico, era um curso aprendiz na época. E saio de lá para estagiar numa área industrial, numa siderúrgica, que hoje já não existe, na Siderúrgica Paulista Cosipa, na época. E eu me vi numa profissão que eu entendia de uma forma no Senai e na prática era muito diferente, né? Eu preciso te fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Você perdeu o pai com 11 anos. Com 11 anos. Você acha que isso influenciou nessa sua busca? Com certeza. Influenciou muito. Te impulsionou muito a falar assim, a não se sentir sozinho, mas queira ou não queira, a figura paterna te dá um respaldo, mas te deu ainda mais garra para estar aqui agora e fazer acontecer e realizar. Sim, eu lembro que mesmo sendo novo, eu ouvia de pessoas dizendo, poxa, e se você perde a sua mãe, para onde você vai? Você vai morar com quem? E eu não queria morar com ninguém, eu queria ter as minhas coisas. Então acho que me impulsionou a buscar o que eu queria. E eu me lembro que ao primeiro estágio eu percebi que não era o que eu queria, porque era uma área industrial, era um trabalho sujo, era um trabalho que pagava pouco, que até então para mim era interessante. E eu queria buscar mais. Então eu continuei estudando, de lá eu fiz um curso técnico em mecânica, cheguei na minha mãe na época e perguntei se ela podia me ajudar com a faculdade, não podia, porque a faculdade era muito caro, né, muitos anos atrás, ainda é, mas não tinha tanto incentivo. E eu fui buscando cursos públicos. Então eu me recordo que fiz um técnico em automação na Federal, que tinha em Cubatão. Quando eu estava saindo desse curso... Que idade você tinha já nessa época? Eu devia ter uns 17 para 18 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. 14 anos. 14 então você conseguiu uma vaga na Federal para fazer um curso técnico. Curso técnico. E na saída desse curso, abri um curso superior de tecnólogo em automação também. E eu fui convidado a fazer a prova, porque estava indo bem no curso técnico. Fiz a prova e entrei nesse curso. E logo no primeiro dia, eu lembro que na introdução dos alunos, uma pessoa falou, olha, a minha empresa está pegando estagiário nessa área, só que é em São Paulo. E aí, numa classe de 40 pessoas, todos olharam e diziam, poxa, a gente mora na Baixada, o que eu vou fazer em São Paulo? É muito longe. E eu queria mudar de área, da mecânica para outra área. Eu estava estudando automação e falei, vou tentar. E entrei nessa área como estágio. Então eu consegui pivotar da primeira vez da mecânica para automação. E eu lembro de um ponto, eu vou chamar de um ponto de inflexão, né? Lembrando aí Flávio Augusto, que eu gosto bastante, de o gestor começar comigo e falar o seguinte, olha, para essa vaga você tem que falar inglês, mas eu gostei muito de você. Então eu vou te dar 6 meses para conseguir atender o telefone em inglês. Se você não conseguir, a gente te desliga. Falei, nessa época eu sei que você é poliglota. Sim, mas nessa época você não tinha tido nenhum contato com uma língua estrangeira. Nenhum contato. Mas eu gostei do desafio, gostei da empresa. Eu estava pivotando de uma área onde eu trabalhava de uniforme, bota e capacete, todo sujo o dia inteiro, para um escritório com a minha própria mesa, né, mexendo com ativos eletrônicos. Era outro tipo de trabalho, era o que eu buscava naquela época. Eu aceitei o desafio. E no dia seguinte eu estava numa Wizard, fazendo uma inscrição e falando, eu preciso falar inglês em 6 meses. E em 6 meses eu estava atendendo o telefone, conseguindo passar ligações e transferir ligações para outras pessoas. Então foi o primeiro desafio que eu venci. 4 anos depois eu... Só te fazer uma adendo. Fica à vontade. Esse líder, né, esse superior na época, que olhou para você e te deu essa oportunidade, né? Isso fez a diferença naquele momento e faz a diferença hoje para você? Sim. Na sua visão de liderança? Com certeza. Porque foi um momento crucial para você. Com certeza. É o ponto de inflexão, foi um deles. É uma referência que você tem. Com certeza, de pessoa. Ele viu em mim algo que eu não via. Ele viu o profissional que eu poderia me tornar
pelas respostas que eu dei numa entrevista, que até então para mim era algo novo. Até então era algo que eu não imaginava. Eu estava muito distante daquele cenário. Como eu disse, eu trabalhava de bota, de uniforme. Passei a usar roupa social de uma hora para outra. Então mudou bastante, né? Então sim, é uma referência. Inclusive tenho contato com ele até hoje, o grande Marcelo. É um cara que eu admiro bastante. Mas o ponto é, 4 anos depois dessa mesma empresa, eu estava assumindo como gestor comercial, gerente de vendas, na verdade, e fui assumir uma região grande de São Paulo. Então eu pivotei novamente de técnico, que foi como eu entrei, como estagiário, para a área comercial. E fiquei nessa empresa por quase 14 anos, o período total. E aí, no meio da pandemia, já infeliz na situação que eu estava, por questão de não ter para onde ir, né? Haviam 5 gestores de equipe nessa empresa e eu era um dos 15 vendedores. Só um adendo, né? Fica à vontade. Essa foi a transição para a área comercial? Para a área comercial em 2011, quando eu aceitei esse cargo e pivotei de técnico para comercial. E ali em 2020 surgiu isso, já contando um pouquinho mais, né? Eu fiz nesse meio tempo uma faculdade de engenharia, então eu me formei em engenheiro eletricista. Em 2020 eu estava me formando num curso de MBA em gestão de vendas e trade marketing. E nessa ocasião, você focou na área de vendas? Na área de vendas. Gostei bastante, adorei a área de vendas. Até então achava que estava muito bem, até em questão salarial. Porém, eu me lembro de uma aula que eu tive de gestão de carreira, das quais eu vi que eu tinha um perfil de liderança que eu não sabia que tinha. E aí me disseram que eu poderia ganhar muito mais, poderia chegar muito além. E poderia falar outras línguas, não deveria parar no inglês. E eu me lembro que, ao abrir a cabeça para coisas novas, me ligou uma pessoa em inglês. E eu me recordo de falar com a minha esposa de que eu iria atender a ligação para falar inglês, porque eu não tinha muita prática, muita oportunidade para comentar. E era uma outra oportunidade, uma empresa americana. Passei nas entrevistas e novamente pivotei de área. Eu saí da automação industrial para um cargo de TI, ainda na gestão de contas na área comercial. Bom, adiantando um pouco no tempo, 4 anos depois surgiu uma nova oportunidade, dessa vez para a empresa que eu estou hoje. Uma empresa que buscava um profissional que pudesse ajudá-los a alcançar negócios em um idioma que eles não falavam. Então precisava de alguém que pudesse falar inglês, espanhol e português para atender Brasil e toda a América Latina. Então hoje eu atendo o México, atendo países pequenos como Trindade e Tobago, atendo Porto Rico, qualquer país que tenha a língua espanhol como nativa e o Brasil como um todo. E nesse desafio eu fui contratado para ser um primeiro gestor comercial, trazer resultados a princípio como vendedor e, dentro do possível, montar uma equipe, um time de sucesso para me acompanhar e me ajudar a fazer o crescimento dessa empresa. E hoje eu estou nesse desafio. Bacana. Rafael, é legal que tem algumas pontuações que você teve líderes na sua vida que enxergaram em você potenciais aptidões latentes que podiam ser profissionalizadas e aplicadas no mercado, gerando sucesso, ainda mais sucesso. Perfeito. Na sua carreira profissional, né? Se você olhar para o Rafael lá atrás, no início, com 11 anos que passou, isso parece uma coisa muito sequencial, muito sincrônica de si, né? Na sua vida, de encontrar pessoas que foram agentes transformadores na sua vida. Isso te impulsiona a ser um agente transformador hoje? Com certeza, na vida das pessoas? Certeza. Acho que um dos meus projetos pessoais é devolver para a comunidade o que eu já ganhei. O que eu consegui, na verdade, né? Que ganhar a gente não ganha, a gente conquista. E uma das maneiras que eu vejo isso é a questão do idioma. Então, eu fugi de todas as estatísticas, eu fugi de tudo que todo mundo pensava. E hoje eu me vejo como um gestor, com 41 anos, que é capaz de falar mais de 3 línguas, indo para a 4ª no ano que vem. Que consigo me dar muito bem entre pessoas, entre processos, entre a parte técnica, e eu quero devolver isso de alguma forma. Então tenho sim um projeto de ajudar a comunidade, inclusive até onde eu moro mesmo, procurar um ponto e devolver isso de alguma maneira, talvez um projeto social ou algo assim. Então com certeza acho que foi total incentivo, né, na minha vida e vem desde os meus 11 anos. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa junto, né? Com certeza, estou aberto para isso. Aí também. Estou aberto para isso, com certeza. Esse é o ponto. Rafa, muito bacana. Rafa, eu também tive o prazer de fazer o projeto de interiores da sua casa, de conhecer o seu ambiente familiar, de conhecer a sua esposa, de conhecer a sua filha, né? Hoje vocês trabalham muito em home office, vocês estão sempre muito juntos, né? Você percebe pelo trato que você tem com a sua família e conhecendo agora um pouquinho mais a sua história, né? A gente percebe que isso vem desse histórico. O que você busca passar para sua filha hoje, de tudo que você, do seu histórico familiar, né? Para que ela também tenha uma carreira de sucesso? Quais são os principais pontos que você apresenta para ela? Olha, com a minha filha, eu
vou lembrar, assim, eu me lembro de quando eu era muito novo e eu ouvi muito dos meus pais que eu tinha que ser 3, 4 vezes melhor do que os meus amigos por questão da minha cor, por questão de onde eu vim. E eu tento fazer isso diferente com ela, eu tento tratar de maneira diferente. Eu tento mostrar para ela que ela não precisa ser melhor do que ninguém, ela tem que ser sempre melhor no ponto de vista dela. Então, quando eu estou fazendo uma reunião em outro idioma, eu a chamo para escutar. Quando eu estou lendo um livro, ela mesma já aprendeu a pegar um livro e sentar do meu lado. Então, eu gosto de ensinar pelo exemplo. Eu trato de maneira diferente. Eu não ponho pressão e não cobro. Pelo contrário, eu mostro o caminho e ela tem me copiado e isso tem dado muito certo. Então, eu acho que é uma maneira bacana de você educar pelo exemplo e não só por falar. Eu não gosto daquela frase do tipo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É o contrário. Eu sou, na profissão e na vida pessoal, um líder pelo exemplo. Então, se eu quero que ela faça algo, eu primeiro tento fazer. Hoje é uma menina que lê 2 a 3, 4 livros em 5 meses. Porque ela me vê fazendo mesmo. E isso é muito bacana. Ela está aprendendo a falar inglês e vai se desenvolver muito rápido. E acho que para minha família como um todo, eu falei da minha filha, mas o mesmo ocorre com a minha esposa. Nós trabalhamos juntos, um do lado do outro. Eu aprendo muito com ela aprende muito comigo. E eu acho que é essa parceria que tem que existir, sabe? Não uma cobrança, mas, por exemplo, a liderança. Você disse que você sempre foi muito mais cobrado por uma questão racial. Uhum. Né? Você acha que as oportunidades que você teve fora do Brasil foram maiores do que aqui e que a questão racial eu não diria que foram maiores, forma? eu não diria que foram maiores, mas eu confesso que das áreas que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, por serem multinacionais, eu não via muitos iguais a mim. Esse é um ponto de verdade. Eu não sou do tipo que vai colocar no papel de que é mais difícil para quem vem de onde eu vim, ou de ponto de onde eu vim. É difícil, mas é possível. Eu sou um exemplo disso. É possível, mas é muito difícil. Exige esforço. Eu me recordo que eu acordava 3 da manhã para pegar um fretado da Baixada Santista, que eu morava, para São Paulo, retornava por volta das 8 da noite, ia direto para a faculdade, da faculdade eu voltava para casa à meia-noite, ainda ia ver minha namorada, que hoje é minha esposa, para dormir por 2, 3 horas, fazer o mesmo no outro dia. E eu fiquei nessa vida por 5 anos. Isso é muito amor. E essa vida durou por 5 anos. Mas o resultado veio. Então, o que eu posso dizer é isso. É totalmente possível, não é fácil, não é para qualquer um. Tem que querer muito. Então, eu acredito que se você não tiver uma meta muito clara do que você quer para sua vida, no meu caso, a minha meta era ter a minha vida, era não depender de ninguém. Aquela frase, você vai morar com quem, ficou registrada na minha cabeça. Eu não queria morar com ninguém. Eu queria pagar a minha moradia, eu queria pagar a minha comida, o meu carro. Eu tinha metas muito claras, desde muito novo. Isso me ajudou muito. Então, acho que fortaleceu. Essa é um pouco da minha história de vida que me trouxe onde eu estou hoje, onde eu conquistei o que eu tenho hoje. Então, eu diria que o fato de eu ter sido cobrado e de ter a questão racial que ainda existe, me fortaleceu. Não me prejudicou. Rafael, eu estou extremamente feliz em ouvir a sua história. Perfeito. Né? Eu não acho, eu tenho certeza e digo mais, é uma história inspiradora para muitas e muitas pessoas. Você quer deixar um recado assim específico ou quer falar alguma coisa dentro hoje da área que você atua, dos seus projetos futuros, claro, antes da gente finalizar? Bom, vamos lá. Eu queria comentar que, apesar de ter tido uma carreira totalmente voltada ao CLT, né, a carteira assinada. CLT Premium, né? CLT Premium. Hoje em dia é. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de dizer que recebo em dólar morando no Brasil, morando no interior de São Paulo. Então eu tenho uma qualidade de vida muito boa, que eu conquistei e tenho muito orgulho disso. Mas eu tenho ideias de empreender, tenho alguns projetos que estão engavetados, que agora estão saindo do papel. E dentro em breve eu tenho novidades para trazer, inclusive aqui no podcast, para divulgar para vocês também. Eu vou ficar muito feliz em receber. E isso vai acontecer muito em breve. Que bacana. São projetos bem interessantes, mas eu acredito que o recado é esse, é que independente das suas dificuldades, das suas barreiras, traça uma meta, escreva essa meta e, cara, divide essa meta em pedacinhos até você conquistá-la. É possível, tá? Eu sou exemplo claro disso, eu venci, como eu diria, até cito frase aí de um grupo de rap que eu sou muito fã, eu venci as estatísticas. E se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Outras pessoas também vão conseguir, independente de cor, independente de qualquer coisa. Se você correr atrás, se você focar na sua meta e traçar o objetivo, você consegue alcançá-los. Eu falei inglês, mesmo que pouco, em 6 meses. Então é possível. Basta que você queira e que você queira sempre à frente, não voltar para trás. Eu acho que esse é o principal ponto. É o recado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, por você ter vindo compartilhado essa história. Isso aí. Que eu tenho certeza que vai ser de muita importância.
assim espero ajudar outras pessoas aí que E estejam vou ouvindo. aguardar você aqui Voltarei em breve. pra contar aí Me as cobre. novidades. Voltarei em breve. E digo mais, segue a gente nas redes sociais, segue em todas as plataformas para não perder a próxima história que tira vendas literalmente ao vivo e de muito sucesso.